Prepare-se para explorar um mistério antigo e quase desconhecido, um segredo oculto nas profundezas das histórias sagradas. Hoje, vamos mergulhar nas camadas sômbrias e inexplicáveis dos filhos desaparecidos de Moisés. Você conhece bem as lendas das pragas do Egito e a épica travessia do Mar Vermelho, mas existem segredos sobre Moisés que a história não nos contou. Embarque nesta contagem regressiva cheia de suspense e mistério, enquanto revelamos eventos arrepiantes e profecias que cruzam séculos e culturas. Cada capítulo deste vídeo trará uma nova peça, revelando detalhes obscuros e impactantes, que vão de encontros sobrenaturais a previsões de futuros assombrosos. Na antiguidade, a história guardava uma sensação de mistério profundo, onde o sagrado e o desconhecido muitas vezes se confundiam. A figura de Moisés, o grande legislador e profeta, paira imponente nas memórias dos que buscam compreender os segredos mais enigmáticos da fé. Mas além da narrativa sobre os mandamentos e a libertação dos hebreus, uma outra história corre, oculta, entre linhas e pergaminhos velados. Muitos acreditam que Moisés não apenas liderava um povo, mas que possuía uma linhagem, uma descendência, cujos rastros foram apagados ou perdidos nas areias do tempo. A existência de filhos desaparecidos do profeta se insinua nos cantos obscuros da tradição, insinuando-se como um segredo ancestral que ainda ecoa em nossa imaginação. Pouco se fala desses descendentes misteriosos, mas registros em antigos pergaminhos e lendas sussurradas por monges e eruditos sugerem sua existência. Seriam esses filhos perdidos apenas um mito? Ou talvez uma memória distorcida que se desfez com o passar das eras? Em textos apócrifos, vê-se um vislumbre de menções sobre os filhos de um líder hebreu, referindo-se a eles como os que não voltaram. A tentativa de se entender o silêncio em torno deles nos leva a refletir sobre o impacto que essa ausência de respostas deixou na própria narrativa de Moisés. Afinal, o desaparecimento daqueles que estariam próximos ao coração de um líder marcaria qualquer povo com uma sombra de mistério e saudade. Essas histórias, quase sussurradas e espalhadas como se fossem ecos, lançam ao ar uma série de perguntas inevitáveis. Onde esses filhos foram parar? Teriam sido protegidos em segredo? O próprio Moisés, que ouviu a voz de Deus e trouxe a lei ao povo, poderia ter escondido algum aspecto de sua vida pessoal para preservar algo que estava além de nossa compreensão. Talvez essa descendência carregasse uma responsabilidade, um segredo que o próprio profeta achou necessário ocultar. Aqui reside um mistério que parece desafiador de se compreender à luz dos olhos modernos, mas que nos convida a desvelar uma camada a mais de nossa própria história. Para aqueles que buscam respostas, esse é apenas o primeiro passo. A história nos convida a ir além do óbvio e explorar os bastidores do que a tradição nos conta. Siga este mistério e se deseja descobrir mais segredos antigos e revelações, inscreva-se no canal e ative as notificações. As pragas do Egito, que antes se destacavam apenas como manifestações da ira divina, agora parecem trazer algo ainda mais sombrio. Quando interpretadas sob uma nova ótica, essas pragas revelam-se quase como mensagens codificadas, talvez pistas deixadas por Moisés em um ato de desespero ou um aviso silencioso à posteridade. Se pensarmos que os fenômenos naturais, essas maravilhas que desafiam a razão, possam ter tido ligação com a perda de seus descendentes, a percepção de Moisés como figura histórica toma um contorno ainda mais trágico e sombrio. Em algumas interpretações mais antigas, sacerdotes egípcios relataram a visão de crianças sagradas nas margens do Nilo, como se fossem sombras daquilo que foi perdido. O Egito sempre representou para Moisés uma terra de aprendizado e, paradoxalmente, de escravidão. Ao reexaminar os registros egípcios, encontramos sinais que poderiam apontar para uma linhagem perdida, especialmente quando antigos hieróglifos mencionam figuras menores, os pequenos que sumiram no crepúsculo. Estes textos, empoeirados e esquecidos nos recônditos de tumbas e templos, sugerem que o desaparecimento desses filhos de Moisés não era desconhecido à época, mas ao contrário, observável por aqueles que liam os sinais. Pergunta-se então, teriam os egípcios captado um segredo que o próprio povo hebreu ainda não compreendia? Imagens e inscrições retratam crianças em contextos rituais, envoltas em símbolos de proteção e mistério, como se fossem portadoras de um legado destinado ao esquecimento. Esses detalhes, de tão enigmáticos, deixaram historiadores divididos entre uma leitura literal e uma compreensão mais metafórica.
Afinal, não é incomum que as lendas de tempos imemoriais tragam consigo verdades veladas. Os sacerdotes, com sua visão aguçada para o sobrenatural, viam nas crianças uma espécie de presságio, como se o Egito estivesse testemunhando algo maior que seu próprio destino. Esse eco do passado atinge a imaginação contemporânea como um golpe. Seriam os filhos de Moisés uma história preservada nos ritos do Antigo Egito, marcada em pedras que clamam pelo reconhecimento? Entre interpretações e conjecturas, esta busca pelo invisível desafia-nos a olhar para a história com uma nova percepção, como quem descobre significados ocultos entre linhas invisíveis. A cidade de Tiro, com sua atmosfera de mistério e magia, foi palco de um dos oráculos mais impressionantes de sua era. Os profetas de Tiro, conhecidos por sua habilidade de enxergar além do visível, teriam vaticinado o desaparecimento de uma linhagem sagrada, que muitos acreditam ser a dos descendentes de Moisés. Nas pedras e inscrições dessa civilização hoje extinta, encontram-se fragmentos de uma previsão que sugere o desaparecimento de filhos de um líder hebreu. Um desaparecimento que abalaria o mundo dos homens, como um símbolo de sua decadência espiritual. O eco dessas palavras ainda ressoa como um sussurro sombrio através dos séculos. Os fragmentos encontrados revelam símbolos e inscrições que referem-se a um peso sobre os filhos perdidos. Estas palavras, ainda que enigmáticas, parecem predizer uma linhagem destinada ao esquecimento, perdida pelo mundo como uma sombra vaga, um reflexo daquilo que era para ser. Em Tiro, a profecia se espalhou não apenas como uma previsão mística, mas como um aviso para aqueles que ousassem desafiar as leis divinas. Assim, ela se enraizou na cultura local como um temor que os habitantes transmitiam de geração em geração. Uma lembrança de que o desaparecimento da linhagem de um líder hebreu refletiria um mal maior para toda a humanidade. As reverberações dessa profecia se estenderam além das fronteiras de Tiro, alcançando povos e culturas que sequer haviam cruzado com os hebreus, como um sussurro que corria pelo vento, carregado de presságios. Assim, o desaparecimento de linhagens tornou-se uma metáfora de uma ruptura espiritual, um presságio de tempos futuros, ecoando na fragilidade da história humana. Nesse sentido, a profecia de Tiro mostra-se ainda mais alarmante em sua aplicação atual, pois ela parece apontar para os desafios da própria continuidade da humanidade. A busca pelo significado dessa profecia não apenas leva o estudioso ao passado, mas nos convida a refletir sobre o futuro. O que poderia significar para nós a perda de uma linhagem sagrada? E se o desaparecimento dos filhos de Moisés for um lembrete de que nossas próprias linhagens espirituais estão em risco de esquecimento? Nos silêncios profundos do deserto, entre cavernas de pedra que parecem sussurrar segredos antigos, estão os pergaminhos do Mar Morto, uma descoberta que modificou para sempre nossa visão das Escrituras e dos mistérios religiosos. Ali, entre fragmentos de um passado que parecia intocado, encontram-se menções que sugerem a existência de descendentes de Moisés, escondidos e protegidos como tesouros guardados dos olhos do mundo. Os essênios, comunidade que preservou esses textos, mantinham uma profunda reverência pelo segredo, ocultando referências a uma linhagem desconhecida que caminhava entre eles, envolta em silêncio e segredos. Esses registros, cujas letras em aramaico parecem desafiar os limites da compreensão, contêm fragmentos esparsos que mencionam a possibilidade de uma descendência de luz, uma linhagem cuja existência foi ocultada para preservar algo que jamais deveria ser descoberto. Especula-se que o próprio Moisés, consciente da responsabilidade que carregava, teria orientado essa linhagem para locais de retiro e isolamento, onde poderiam viver longe da influência do mundo externo. Ali, em Qumran, com práticas ritualísticas profundas e uma vida dedicada ao estudo e à oração, os descendentes de Moisés poderiam manter viva uma tradição que aos poucos o mundo esquecia. Essas lacunas nos pergaminhos não apenas aumentam o mistério, mas deixam claro que havia algo que os essênios intencionalmente decidiram ocultar. Sua tradição de vida ascética e comunitária sugere que viam esses descendentes como figuras sagradas, quase intocáveis, que deveriam ser protegidas do olhar humano. Em suas práticas de isolamento e silêncio, os essênios perpetuaram o mistério, mantendo ocultos os rastros dessa linhagem em meio ao deserto, onde o vazio parece ecoar vozes do passado. A descoberta desses fragmentos e o silêncio que os envolve questionam até onde nossa busca por respostas pode realmente chegar.
Talvez os mistérios guardados em Qumran sejam um lembrete de que certos segredos estão destinados ao silêncio eterno. Uma lição de humildade para aqueles que ousam adentrar o que deveria permanecer velado. O Monte Sinai, com seu contorno solitário e austero, surge na tradição religiosa como um cenário de revelação e mistério. Mas além de ser o local onde Moisés recebeu as tábuas da lei, ele carrega uma atmosfera de maldição, uma sombra de perigo que ronda aqueles que ousam explorar seus mistérios. Segundo lendas antigas, o desaparecimento dos filhos de Moisés pode estar ligado a uma transgressão sagrada que teria ocorrido na montanha, algo que marcou a linhagem com um fardo sobrenatural. Esse fardo aparece em relatos como uma maldição, uma consequência espiritual que assombra não apenas Moisés, mas qualquer descendente que tentasse desafiar as ordens divinas. Em relatos de comunidades antigas, o Sinai aparece como um local onde forças invisíveis pareciam vigiar aqueles que se aproximavam de seus mistérios. Disse que Moisés, ao receber as instruções divinas, foi alertado sobre o risco que sua linhagem corria caso não respeitasse os limites do sagrado. Relatos de encontros sobrenaturais se somam a essa crença, como histórias de figuras misteriosas e de fenômenos incompreensíveis que teriam sido testemunhados por viajantes ao longo dos séculos. Essas visões, por mais enigmáticas que sejam, falam de uma herança pesada, um peso espiritual que poucos ousariam carregar. Aos olhos dos antigos, as maldições não eram apenas punições, mas lições implacáveis sobre os limites da condição humana diante do divino. Entre restos arqueológicos que indicam práticas rituais incomuns e testemunhos de guardiões do deserto, vê-se um esforço para se preservar essa área como algo sagrado e proibido, como se o próprio solo do Sinai advertisse sobre os perigos de uma linhagem que desafiasse os desígnios de Deus. No horizonte sagrado do Monte Nebo, onde Moisés teria contemplado a terra prometida, repousa um enigma que desafia a compreensão dos estudiosos. Antigas lendas sugerem que ele fez uma viagem secreta ao monte, levando consigo seus filhos em uma jornada que ainda hoje provoca perguntas e teorias. Dizem que ele teria seguido por caminhos ocultos, longe dos olhos do povo, para cumprir um destino sômbrio que envolvia os seus descendentes. Esse mistério lança uma nova luz sobre a narrativa bíblica, insinuando que Moisés possuía segredos não revelados, e que, na solidão do monte, algo profundo e irrevogável aconteceu. Documentos antigos falam de símbolos misteriosos esculpidos nas pedras do Nebo, interpretações cifradas que alguns acreditam ser despedidas veladas de Moisés para seus filhos. Esses sinais, ainda hoje parcialmente intactos, levam pesquisadores a especularem sobre a possibilidade de que ele estivesse preparando os descendentes para uma vida de isolamento e anonimato. As lendas locais, transmitidas entre gerações, contam de figuras misteriosas que desapareceram nas encostas do monte, seguidas de presságios sombrios e estranhos fenômenos atmosféricos que surgiam quando a noite caía. Desde então, o Monte Nebo passou a ser visto como um local proibido para aqueles que ousam buscar esses mistérios. Viajantes modernos e estudiosos narram experiências de uma atmosfera inegavelmente densa, como se a montanha fosse guardiã de um segredo além do alcance humano. Esses desaparecimentos continuam até hoje a incitar teorias sobre portais ocultos e dimensões desconhecidas, transformando o monte em um ponto enigmático na história espiritual. Entre os encontros secretos e as alianças que Moisés estabeleceu, destaca-se o contato silencioso com os medianitas. Essa tribo, localizada nas regiões desérticas, possuía segredos e conhecimentos ancestrais que, segundo registros históricos, intrigaram profundamente Moisés. Os relatos falam de alianças formadas para proteger certos descendentes, os quais teriam sido abrigados entre os medianitas como parte de um pacto de proteção sagrada. Moisés, ao que tudo indica, encontrou na tribo uma força capaz de resguardar uma linhagem que devia permanecer desconhecida. Registros antigos falam de um grupo de sacerdotes medianitas que teria guardado essa aliança em rituais e cerimônias secretas, garantindo que os descendentes de Moisés fossem acolhidos em lugares isolados, longe dos olhares do mundo. A proteção e o isolamento dados a esses descendentes sugerem que a tribo medianita carregava consigo mais do que uma aliança de proteção. Eles guardavam segredos em rituais e símbolos que se assemelham a práticas israelitas, algo que intriga os historiadores até hoje.
Os locais onde esses rituais ocorreram exibem inscrições antigas que reforçam a natureza sagrada dessa aliança, revelando imagens de figuras que parecem unir símbolos medianitas e israelitas. O mistério em torno dessa aliança vai além das fronteiras culturais e religiosas e nos convida a refletir sobre as antigas interseções entre povos, que apesar de suas diferenças, compartilhavam uma compreensão profunda sobre a espiritualidade e o destino humano. Entre os escritos mais enigmáticos que emergiram da história sagrada, encontram-se os pergaminhos de Enoque. Esses textos misteriosos e por vezes aterrorizantes referem-se a linhagens amaldiçoadas, descendentes que estariam condenados por pecados que seus antepassados teriam cometido. A conexão entre os descendentes de Moisés e essas maldições, mencionadas nas profecias de Enoque, lança uma nova sombra sobre o mistério dos filhos desaparecidos. Esses escritos, tão antigos quanto profundos, apontam para a existência de uma linhagem marcada por uma herança de luz, que em algum momento teria atraído uma maldição sobrenatural. As passagens dos pergaminhos descrevem figuras angelicais que, em profecias veladas, vaticinam o fim de certas linhagens em razão de transgressões espirituais. Não há consenso sobre se os descendentes de Moisés realmente se encaixariam nessa descrição, mas a semelhança entre as menções aos escolhidos esquecidos e os textos hebraicos relacionados a Moisés é difícil de ignorar. Tais fragmentos lançam uma dúvida sobre o propósito final de seu desaparecimento e sugerem uma conexão invisível com uma história de maldição e redenção. Para os estudiosos, as palavras de Enoque refletem mais do que uma maldição. Elas representam a eterna luta da humanidade com sua própria história espiritual. Uma luta em que algumas linhagens estariam destinadas ao esquecimento. Esse segredo sombrio, quando revelado, ecoa como um aviso para todos nós sobre os limites do conhecimento e da arrogância humana em desafiar os desígnios divinos. Os essênios, conhecidos por seu estilo de vida isolado e por manterem práticas ascéticas profundas, guardavam segredos que iam além das doutrinas religiosas de sua época. Entre esses segredos, especula-se que estivesse uma relação direta com os descendentes de Moisés. Relatos históricos e registros dos pergaminhos de Qumran revelam práticas de proteção e preservação que sugerem que os essênios talvez tenham dado abrigo e resguardado esses descendentes em suas comunidades, isolando-os do mundo exterior em uma tentativa de proteger um mistério espiritual de imenso valor. Nas cavernas de Qumran, onde os essênios viviam em constante estudo e oração, foram descobertos símbolos que parecem aludir a uma linhagem sagrada. Alguns fragmentos mencionam figuras misteriosas, cuja existência era conhecida apenas pelos líderes essênios, quase como guardiões de um segredo sagrado. Esses textos, enigmáticos e cifrados, sugerem que os essênios viam os descendentes de Moisés não apenas como figuras de carne e osso, mas como portadores de um legado que transcendia a existência física. Com práticas que incluíam o isolamento do mundo e a recusa ao contato com a sociedade, os essênios mantinham uma comunidade onde o silêncio e o mistério eram tão palpáveis quanto o ar que respiravam. Entre orações e estudos profundos, essa comunidade silenciosa guardava os segredos de uma linhagem perdida, transmitindo-a em sussurros e símbolos. Ao descobrirmos esses fragmentos, somos levados a questionar os limites do que acreditamos saber sobre o passado e sobre o próprio papel das linhagens na nossa fé. A história da linhagem de Moisés culmina em uma série de profecias perturbadoras, espalhadas por fragmentos e pergaminhos de eras passadas. Essas profecias, que há tempos inquietam estudiosos e religiosos, parecem apontar para um destino inescapável e ao mesmo tempo oculto. Entre palavras enigmáticas e descrições sombrias, há a menção de um retorno misterioso, um retorno dos filhos desaparecidos, previsto como um evento que traria uma transformação à humanidade. Mas o que esse retorno significaria para o mundo moderno? As interpretações variam, e muitos estudiosos acreditam que esse retorno poderia indicar uma espécie de redenção final, ou talvez um confronto com uma verdade que foi velada por séculos. Em registros antigos, essa profecia final é descrita de forma a nos fazer pensar sobre a fragilidade da nossa compreensão histórica e sobre o poder da ancestralidade esquecida. Cultos modernos e grupos de pesquisa espiritual alegam ter encontrado pistas desse retorno, buscando significados que ultrapassam o racional e o conhecido. No final,
Essa busca pela compreensão dos filhos desaparecidos não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma viagem profunda à essência do que significa pertencer a uma linhagem espiritual. O enigma permanece como um mistério inatingível que carrega em si o desejo humano de transcendência e pertencimento. O silêncio que envolve esses segredos ainda ecoa em nossos tempos, nos lembrando de que alguns mistérios, talvez, nunca devam ser completamente desvendados. Se você quer seguir essa jornada e desvendar mais mistérios antigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa história.